Oi, gente! Bom, voltamos à ativa. Ufa, né? Passou o carnaval, a Abel voltou aqui, ó. Tá aqui com a gente. Voltamos. Voltamos, tivemos uma semaninha de folga devido ao carnaval. Depois, o pós-carnaval traz as consequências que enfim. Mas voltamos. Voltamos num Conseguiu dia atípico. voltar. Voltamos num dia atípico, mas voltamos também, né, Fê? Não, assim, a gente tá se reestruturando pra gente voltar melhor, mas, né? Então vamos nessa. É o dia que dá dando, a gente vai voltar com força aí, vai ficar legal. Semana que vem, em tese, voltaremos os dias normais, vídeo terça-feira, em breve ao vivo e toda aquela coisa, mas enfim, já fica aqui o nosso agradecimento a todos que estão vendo, tá? Tem muita gente vendo e gente que a gente nem sabe, nem conhece, enfim, muito obrigada. Nossa página no Instagram também, em breve, vai ter movimentação. A gente vai voltar com ela também, né? Porque não é só... Voltar não, né? Não é só começar, aqui. porque... Eu vou gravar hoje, não deu. Eu vou gravar hoje, não deu. Mas a gente tá com umas coisas bem bacanas aí pra vocês. Né? E, gente, vocês que assistem a gente aqui no YouTube, dá um oizinho pra gente saber quem que é, pra gente comentar aqui também. Né? Dá um Deixa oizinho teu aí nome e o time do seu coração. A gente tá aberto pra falar de todos os times. Um pouquinho que a gente sabe de todos os times, a gente vai falar. Às vezes um pouco mal também, mas aí faz parte da rivalidade. Mas, pelo que nós lembramos, né, que a gente estava fazendo a nossa reuniãozinha assim de pauta antes, e faz tempo que a gente não para falar do nosso Palmeiras. Então, a gente pensou, o vídeo de hoje tem que ser só nós dois, para falar do nosso querido Verde, que está numa temporada boa, né, Fê? Ele com o copo dele da Abel, por favor, gente, valorizem, porque quando eu falo, vamos gravar, ele já tá assim, ó, mostra aí, Fê. Tá já começa assim, antes de dar o oi, eu já tô com o copo do Abel aqui. Então valorizem, assim, tá? Por favor. Cacá, você falou bem, o Palmeiras parece que se acertou, né? Nos últimos jogos pra cá, demorou um pouco, demorou. Mas acertou o time titular e acertou o jogo. Uma coisa que, claro que eu vou trazer os resultados, né, só pra gente retomar e tudo mais, só que uma coisa que me aconteceu desde o jogo do Capivariano e nesse último jogo também contra o Flu, na hora que tem a troca, que vem o banco, gente, é um aquecimento no meu coração. Oh, meu Deus, a gente tem banco de novo! Sim, e a gente não estava tendo isso, assim, eu não sei se é o começo do ano, mas do ano passado para cá, né, do final do ano passado para cá, e para o começo desse ano, a gente olhava para o banco e falava, meu Deus, cara, o que está acontecendo com esse time? Até o jogo do Botafogo São Paulo, a gente tava meio tipo... Era 11 se você parar para pensar, não tiveram mudanças drásticas. Foi o Arias e o Marlon. E mesmo assim, parece que o time tomou, né? Mas aí entra a parte que eu acho que assim, né, que você tem o Arias, que eu acho que ele ainda vai ser titular, mas calma, palmeirense, calma, o Abel tá... Não adianta já jogar o cara. Quem que você vai tirar hoje? Você tem opção. Assim, aí você pega o Sousa, que tá entrando muito, muito, muito bem mesmo. Os últimos jogos dele foram muito bons. Sim, né? Em minha defesa, eu sempre gostei do Sousa. Sempre pode perguntar pro Felipe, desde o começo, e do Jair também. Sempre gostei. Então, quando ele, como todo mundo quiser querer apaixonar, eu já tava nessa fila aqui, tá? Já chegou primeiro, O Felipe Anderson, pelo menos o último jogo dele contra o Capivariano, o passe que ele dá pro Sousa fazer o gol é brincadeira, cara. Então, assim, é um ótimo jogador. Jogador de Premier League, de italiana, ótimo, mas tá fazendo uma boa composição de elenco. Vai entrar ali no segundo tempo. Se ele não tá aguentando jogar os 90 minutos, a gente não sabe por quê, então, para 45, ele vai render. Né? Então, o banco do Palmeiras hoje tá muito pesado. E ainda falta o Paulinho voltar, né? E aí você para pra pensar assim... e aí você para pra pensar assim, quando esse pessoal entra, né? Tipo assim, porque você contratou o Arias, tem que colocar o Arias de titular. Concordo que o Arias tem um peso gigante para ficar no banco, isso aí eu acho que é algo que todos concordam. Concordo com o Felipe, inclusive a gente conversa, de que não era o momento do Arias entrar ainda, mas se ele entrar como titular contra o São Paulo, que vai rolar no domingo, né, que é clássico Choque Rei, semifinal do Paulista, não estranharia. Também não. Então... Mas conhecendo o Abel,
Eu acho que assim, foram raras exceções de jogadores que chegaram e ele já deu a camisa e a titularidade para o jogador. Foi muito raro. Todos os jogadores que chegaram com o elenco já montado, que chegam assim, né? O Arias que chegou no começo de temporada, mas já com a temporada andando, cara, não são titulares. Absolutos, não. Eles vão entrando, vão entrando. Até o momento que o Abel veio e fala assim: não, cara, agora você não sai do time. Porque então, assim, a gente não pode deixar para lá o fator também de que o time já está encaixado. Tipo assim, aí você tira para colocar uma pessoa que é nova, excelente, ninguém aqui está questionando a qualidade deste homem. Ele é excelente, mas o time está encaixado. E aí, se você tira para pôr outro que está começando, ele não tem ainda o entrosamento todo, e não adianta falar, mas tá todo dia, treina junto, tal. Jogo é jogo, gente. Treino é treino, não é isso que todo mundo faz. E fora um ponto que, assim, que é muito importante, que pelo menos pelo que eu vejo do Abel, ele respeita muito, é a hierarquia no time. Sim. O Arias, ele entraria no lugar do Alan ou do Maurício. Os dois estão lá já faz tempo. E estão jogando. Então, isso também você mostra para o jogador, mostra para o Alan, mostra para o Maurício, mostra para quem for titular, fazer, não, eu sei, é titular do meu time, cara, calma, o cara chegou, Tipo assim, cara ele pode ser ídolo lá fora, aqui dentro você conquistou o seu lugar tanto quanto. Ele tá começando, então assim, mostra pro jogador que o jogador não para ele jogar tranquilo, mas para ele olhar e falar assim, não, beleza, eu tô aqui, chegou um reforço de peso, mas eu sou o titular, eu não vou perder tranquilo, eu não vou perder minha titularidade. Né? Não, tranquilo não joga, mas assim, dá aquela concorrência. Mas a tranquilidade que eu digo é pro cara sentir que ele realmente é valorizado no clube. Sim. Que ele não tá ali, não, você tava aqui até chegar alguém, saca? Tipo, o que acontece em muitos times hoje, que chega um reforço mais badaladinho, um reforço melhor, saca o titular e já põe o cara. E aí o cara diz, pô, eu tava aqui né? Então isso bagunça o jogador. Isso o Abel, ele sabe. A única coisa que eu acho que rolou do Palmeiras, do Arias, que tomou algo de alguém, foi o número 11 da camisa do Bruno Rodrigues, que foi para o Cruzeiro e vá com Deus, né? Fiquei super triste. Fiquei super triste. Ele perdeu. Gente, ele ficou triste porque ele perdeu a camisa 11. Ah, meu Deus, cara. O cara não fazia nem por onde ele usar não uma é camisa jogador 11. para camisa 11 no Palmeiras, tá? Não. Em alguns times, com certeza. Pode mas ser. no Palmeiras... No Palmeiras, não. É assim, a gente não pode achar igual quando o Rony usou a 10. O Rony não tinha moral nenhuma para usar a 10 no Palmeiras, não a 10. Né? Mas era o que a gente tinha. Rony então, Russo. assim, gosto muito do Rony, mas se você pegar a camisa 10 mesmo, né, o número, que nem o 11, pô, se não me engano, o 11 nosso era o Zé Roberto, foi o Zé Roberto. Aí você dá pro Bruno Rodrigues? Não, né, gente? Não dá. Tipo assim, é outro nível, né? Não. Geralmente, assim, eu não gosto muito dessas numerações. Jogador com camisa 30, 50, 60. Então, para mim, do 1 ao 12 ali, do 1 ao 11, né, cara, são os melhores do time. Você tem jogador que se destaca, o Marcos com a 12, né, o Everton com a 21, aí ok, são raras exceções. Mas se você pegar ali quem pesa a camisa, são sempre as 11 titulares, né, do 1 ao 11. Então, essas, assim, pô, você dá a camisa 7, então, assim, eu tenho ainda essa visão antiga. Eu ia falar, eu acho que isso aí já não se encaixa tanto, apesar de ainda ter força, mas não é algo tipo, ai meu Deus, que né, incrível. Não, isso é bem coisa de antiga mesmo, tipo assim, ou camisa 11, ou camisa 10, ou camisa 7. O nosso ídolo que fazia as vezes de camisa 10 era o Veiga com a 23. Então, o número não importa, assim, gente. O que eu tô falando é a mística da camiseta, né? O 10 do Pelé, no Palmeiras, o 7 que era o Dudu, não sabe? importa, mas todo mundo fala do Paulinho, nosso camisa 10, que inclusive agora neste mês, a qual entraremos, março, vem aí, hein, galera? Volta, né? Vem aí, tá vindo aí um time bom, hein, meu Deus do céu. Aí eu falo para você, Paulinho, eu torço muito para ele voltar agora em março, mesmo que seja, volta a treinar, vai um jogo pro banco, entra 5 minutos, entra 10 minutos. Bicho, não, desculpa, o Abel tá lascado para montar esse time, cara. Porque... assim, eu acho que isso é um papo para o palmeirense do futuro, mas... Não pode ser, porque a gente vai ter também a janela do meio do ano, né? Então a gente não sabe como que o Palmeiras vai estar na janela do meio do ano. Que eu acredito que a gente perca pelo menos aí uns 2 jogadores.
E 2 jogadores bons. Chuto, Flaco, ouso Lopes, dizer, quase certeza o Alan e o Flaquito, né? nossa, então são 3, porque eu ainda acho que até o Vitor Roque corre o risco. Será? Né? Porque eu acho, porque assim, eu já vi um punhado de matéria por aí, até eu acho até bacana isso, que assim, tanto o Flaco quanto o Vitor Roque, eles já tiveram propostas para sair. O E não Vitor Roque, quiseram sim. sair. E não quiseram sair. Joia, por quê? Você está em ano de Copa. Eles estão num time que tem visibilidade, eles estão num time que eles estão adaptados, que eles sabem jogar ali. Se eles forem para outro time, independente do time que for, talvez vá para reserva. É. Então você não Eu arrisca acho perder uma que Copa agora. eu acho que o Alan, ele iria, porque o Alan, ele vem de mais tempo, né? Tipo, vem da base, foi subindo e tudo mais. Então ele O Alan iria. é o garoto bom, né? O craque novo. Então ele sim é É. bem capaz que ele saia mesmo. Mas o Flaco também Agora, o parece Vitor Roque e que. o Flaco, eu ouso dizer que eles vão esperar conquistar, tipo assim, uma Libertadores ou, sabe? Para poder ir. Uhum. Aí, para ano que vem, talvez. Mas que vão, isso é um fato Pode ser. inegável. Eu acho assim, É. o Alan e o Lopes a gente corre o risco de perder depois da Copa. Eu acho que os dois a gente perde. É. Bom, que já tem o Arias, né? E se tivermos o Paulinho, então a gente já tem substituto à altura dos dois. Aí precisa de colocar um banco para os dois. Eu li que o Giai também estava sendo muito especulado para sair fora. O Gia, eu acho que ele só não sai por enquanto porque a gente não tem lateral, né? A gente tem 2 jogadores que estão fazendo um, então a gente não tem lateral direito mais. A não ser que Vamos ele falar saia sobre, vamos falar sobre o pegar alguém. desempenho desses queridinhos em breve, mas tirando prospecções sobre como será o futuro do nosso querido Palmeiras, vamos tentar relembrar aqui os últimos resultados, lembrando que o nosso último vídeo foi com o Lúcio, que era um corintiano, né, pós-derby, o qual o Palmeiras venceu 1-0 com um pênalti Mandrake do Carlos Miguel. Ó, gente, Você acertou o Andréas, né? Você falou que ele estava limpando a chuteira só. Você falou isso e ele. Você falou isso, você falou, não, o André estava só limpando a chuteira. E ele foi O lá, André ele viu o assistiu o nosso vídeo. vídeo e usou inspiração. Certeza que ele viu um ponto do nosso vídeo e falou assim: olha, eu vou falar isso, essa menina manja, eu vou falar isso. Certeza que foi Menina, assim. Cola com nós, ó, cola com nós. E aí, enfim, também ainda continua o debate, porque é o tipo de coisa que sempre vai ficar. E aí, depois do derby, né, que foi 1-0, veio Internacional e Palmeiras, o qual vencemos de 3-1. E aí, isso também cabe ao futuro, depois que eu terminar de citar, tá? Os próximos 2 jogos. O meu achismo do que está acontecendo com o Palmeiras, ontem eu até estava conversando com o Felipe, no dia do jogo contra o Fluminense, e aí a gente até tá conversando, tipo assim, só que eu já tá meio brava aí também, então a gente meio que tem umas desentendidas de ideia, mas a gente pensa a mesma coisa. Mas enfim, teve Internacional e Palmeiras 3-1, que foi 1-0, depois 2-0, aí depois foi 2-1, não foi isso? E aí Foi, aí eu depois a já gente faz o pensei, terceiro. eu já pensei, essa porcaria desse time vai empatar com o Internacional, aí fez 3, eu pensei, graças a Deus. Mas Jogou você bem? reparou, eu acho que jogou o suficiente. O Tá. Palmeiras, assim, ele tava vindo de jogos mais difíceis, né? Então, assim, o Palmeiras ele tá com uma mania muito bonita. Ele faz 2-0 e parece que para de jogar um pouco. Ele dá a bola pro adversário, né? Não foi só um Fica jogo que ele fez isso. recuando, para de recuar, pelo amor de Deus, do jogo. Gente, às vezes dá pra gente fechar uns 3-0 no primeiro tempo e fica com isso. Né? Mas assim, aí uma coisa que eu até falei para você ontem. A escalação do Palmeiras, o Palmeiras não tem aquele camisa 5 marcador, né? O campo do Palmeiras ele é mais aberto. Então isso também ajuda com que o outro time venha para cima. Porque o Andrés e o Marlon não são marcadores, não são aqueles caras que roubam a bola e passa para alguém sair jogando. Né? Eles são os caras que saem jogando. Então, assim, fica Sim. muito, a defesa do Palmeiras está muito sobrecarregada. Tá muito exposta, né? E a gente tá dando assim, cara, não é sei se é sorte, o que é, mas que o nosso ataque tá resolvendo, voltou a resolver futebol, voltou a resolver jogo, né? Você pega o Roque, ele fez 2 gols contra o Inter, né? Ele fez os 2 gols contra o Inter. E então tá resolvendo.
Então, assim, a defesa corre esse risco de ficar exposta, sim, Não. mas parece que o Contra ataque o Inter foi Gustavo Gomes, Vitor Roque e André Pereira. Foi, verdade, Então, assim, mas o ataque tá resolvendo. Então, assim, às vezes, eu não sei se é essa mesma a tática do Abel, de ir para cima no começo, matar o jogo logo e dar uma segurada. Eu juro que eu não sei. Ou, às vezes, o jogador sente o jogo e fala assim, não, calma. Se a gente for com tudo, os caras vão vir também. Então, não sei. Se bem que, assim, a gente ouve eles falarem, e no jogo contra o Fluminense também, que a gente vai citar, ainda tem um assunto pela frente, que ele foi por erro, né? Erro do próprio ataque que perde, num roubo de bola, que vai, como foi o gol do Corinthians, contra o Corinthians, que foi roubou ali no contra-ataque, foi ser feliz. Mérito, sim, só que eu ainda acho que nada interfere, nada muda o fato de que o Palmeiras, ele faz o gol, ele parece que se acomoda. Véi, 2-0 não é, tipo, antes 1-0 todo mundo sabia que não era resultado seguro, porque 1-0 pode empatar e virar. Agora tá 2-0, tá tipo, então para com isso, gente, aumenta esse Se você já ouviu falar, muitos narradores, muitos comentários falam que o 2-0 é o pior resultado que tem. Porque é um resultado que você relaxa, né? E é um resultado que você toma um gol, você já assusta. Porque o 2-1 anima o outro time a vir para cima. É lógico. Foi o que aconteceu com o Fluminense. E contra o Inter. Contra o Fluminense. Né? Então, assim, mas aí entra também, eu digo, uma competência do nosso time. Porque mesmo com 2-0, toma o 2-1, ele ainda segura. Sim. Né? Ele consegue. Aí fica aquela brincadeira de, tipo assim, é mais sorte ou realmente é qualidade? Ou um pouco dos dois, né? Eu fico bem irritada com isso. Ontem foi sorte. Aquele Soteldo chutando pelo amor de Deus. Mas, enfim. Depois tivemos Palmeiras e Guarani, que foi 1-1, e se eu não me engano, o time estava bem base, né, banco. Contra o Guarani era um jogo que, assim, né, porque a gente já estava classificado. Acho que foi um dos jogos que eu mais vi o Palmeiras atacar e não fazer gol. Aquele jogo não era pra gente ganhar mesmo. Foi. Não foi base nada, foi azar do caramba, que chutava todas as bolas do mundo, nenhuma entrava, é verdade. Felipe foi pontual. Tava confundindo aqui. Foi o jogo que a gente pensava. Sim. O goleiro defendeu sem querer, fez uma defesa que ele nem viu. Então, assim, ali não era para entrar mesmo. Ali a gente podia estar jogando até hoje com o Guarani e não ia fazer gol. O goleiro defendeu fazendo boneco de posto. Foi algo inacreditável. O goleiro faz assim, a bola bate no pé dele, enfim. Contra o Guarani, ok, o 1-1 não foi ruim, né? E aí, depois do Guarani, qual foi o próximo? Depois do Guarani foi o Capivariano 4-0, que aí a gente deitou. Aí, assim, e foi um jogo gostoso de assistir contra o Capivariano, porque o Palmeiras foi para jogar, fez o gol, o Capivariano veio para jogar, né? E foi no fim de semana que até a Cacá pediu para eu falar a polêmica do jogador lá que critica a arbitragem. Não pode, mas eu sou casado, tenho mãe. E daí? A arbitragem. E daí, você pode ser casado, você pode ter mãe, você pode ter filha, você pode ter prima, você pode ter tia, você pode ter vó, cara. Pô, você jogar, você transferir para a arbitragem por ser mulher? Não, ela fez a arbitragem correta. A Edna, no jogo do Palmeiras contra o Capivariano, apesar de ser um jogo fácil, porque tranquilo, eles quiseram jogar, não teve cara, foi uma arbitragem linda. Ela deu cartão, teve que dar cartão, ela marcou falta, na hora que teve que marcar falta, ela marcou um pênalti do Palmeiras depois de 255 jogos, foi o primeiro pênalti do Palmeiras depois daquele jogo contra o São Paulo, né, aquela polêmica toda contra o São Paulo, foi o primeiro pênalti do Palmeiras no Brasil, porque só tinha tido mais uma Libertadores. Então, assim, e foi uma arbitragem perfeita. Então a gente não pode esperar porque é mulher que eu vou lá pra cima, que eu vou falar e eu tenho mãe. Não, cara. Pô, perdeu a chance de ficar quieto. O jogador perdeu a chance de ficar quieto. A gente tem que, e assim, a gente tem que lembrar que a gente não, né?
Os caras têm que lembrar, em breve, no futuro, nós também, quem sabe, mas neste caso, tem que se lembrar que o que você fala tem muito poder. Porque quando você entra na rede social, chega a ser um absurdo ver as respostas que tem nos Reels, que tem nos Twitters da vida, né? X, Threads, enfim. Tweets, sei lá como é que fala. Mas, enfim, tipo, chega a ser um absurdo, porque eu cheguei a ler, e não foi só uma vez, que, mas também tem que entender que futebol não é lugar de mulher. Gente. Como que não é, gente? Não existe isso, não Deus, pode ser. sabe? Não pode. Aí vieram debater comigo, falaram assim, mas você nem gosta de futebol feminino. Eu não gosto de assistir futebol feminino. Eu não gosto. Mas em nenhum momento isso interfere o que eu acho ou não de uma mulher onde ela quer que ela esteja. Tipo, se a mulher quiser viver do futebol, ela vive do futebol. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês não têm nada a ver com isso. Porque o lugar da pessoa é onde ela quiser estar. Fim de papo. Essa moça aí que o cara falou, foi excelente. Não foi a primeira vez que ela apitou e ela foi boa em todas as outras. Ela teve um histórico muito bom. Uhum. Ela teve histórico bom e ouso dizer um chute aqui, ó, da semana que vem a gente fala, porque provavelmente já vai ter, não, acho que não, mas enfim, a gente veremos, o Felipe vai lembrar, acho que ela vai ser árbitra do jogo final, tá? Um dos dois, ou ida ou volta, ela vai apitar. Tenho quase certeza. Eu acho que afinal, independente de quem passe, eu acho que quem apita, acho que é Daiane o nome dela, e a Edna. Daiane Muniz. As duas devem ficar com as finais, tá, gente? Ou pegar algum jogo agora da semifinal, que também é importante. A Federação Paulista com certeza vai fazer isso aí, vai guardar essas árbitras para um jogo bom, para mostrar, não é mostrar, mas para todo mundo ver, porque a Edna é um pouco mais delicado, né? Que a gente já viu que a Edna dá uns erros ali e ela erra com todo mundo, tipo, não é favoritismo, ela erra com o Palmeiras, com o Corinthians. Mas quando o juiz erra o erro, ok. Tem hora que você vê que não é erro. Né? Desobediência. Tipo, não quero dar o braço a torcer. A gente pode falar do jogo contra o Fluminense daqui a pouco, que teve um erro grotesco da arbitragem, ninguém percebeu, né? Vamos, a gente vai passo a passo. Mas é isso, tá? Mulheres que nos assistem, sintam-se representadas, tá? Eu me sinto representada por todas vocês. Se a gente quiser apitar o jogo, a gente apita. Se a gente quiser jogar, a gente joga. Se a gente quiser conquistar o mundo, a gente já tá conquistando. Mas a gente conquista muito mais, ok? Isso aí, concordo. Próximo. E a gente sabe falar de futebol, sim. Se a gente quiser, a gente fala de futebol, sim. Não sou de levantar bandeiras, mas eu me sinto muito ofendida. Porque isso volta ao ponto do jogo contra o Capivariano, que desde então eu tenho conversado com algumas pessoas, e o Felipe é prova, porque eu fico muito brava, eu saio mandando para ele todos os as pessoas. E, tipo assim, as pessoas vêm conversar, e aí elas não estão sabendo mais conversar, elas só sabem falar o que elas querem, e aí quando eu entro no ponto de, ok, vamos conversar de futebol, eu sou obrigada a ouvir coisas tipo, você é maluca, eu tô nem falando disso. Gente, não, peraí, vamos respeitar. Se você não entende 100%, ou se você discorda da opinião, só segue o baile, sabe? Tipo, fim de papo. Eu não sou obrigada a entender o que vocês entendem, nem vocês a mim. Fim. Certo, Fê? Desabafo feito. Eu não concordo, quando a gente conversa, você põe a sua opinião, eu falo assim, não concordo. Ou quando eu ponho a minha opinião, você fala assim, não, acho outra coisa. Não, a gente só conversa, conversa. Gente, futebol, a gente sabe do clubismo. Eu sou clubista pra um caramba. Mas vem conversar com quem tiver que conversar. Sabe? Não é porque a clubismo não é ignorância, tá, galera? Viu? Não é ela é mulher, ela não sabe o que tá acontecendo lá, que tem 22 homens jogando atrás de uma bola, lógico que ela sabe. E às vezes ela sabe mais do que eu. Ela vê umas coisas que eu não vejo, aí eu falo assim, nossa, é mesmo. E eu não tô falando isso porque ela tá aqui, se vocês quiserem eu mostro aqui, ó. Mentira, não vou mostrar não. Mas o nosso histórico de conversa. Assim. Não vai mostrar porque a gente fala com caramba de absolutamente tudo, mas é isso, gente, tá? Então vamos respeitar. Chega o momento bandeiras erguidas, vamos voltar para o futebol. Vamos voltar ao futebol. Pós-internacional, não, pós-internacional, ixi, voltei muito. Eu desci muito aqui também, eu tô acompanhando pelo celular. Pós-Capivariano veio o nosso jogo querido do Fluminense, que aí foi na quarta-feira. Inclusive, horários horríveis, tá?
Eu sinto muita falta de ir em Barueri, mas impossível, tá ficando muito difícil, volta muito tarde. O metrô em São Paulo fecha à meia-noite, e aí você vai voltar, não dá tempo, porque o jogo começa às 9h30 da noite, acaba. Ontem começou 8h30, não, ontem foi 9h30, não é isso? Acho Foi que foi. 9h30. Ontem foi 9h30, o gol me deu 17 minutos de acréscimo. Imagina se eu tivesse ido, como que eu ia voltar para minha casa? Então, Então, eu e tenho. eu que moro no interior, já tive a oportunidade de ir no Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Palmeiras e Fluminense e Palmeiras e São Paulo domingo, porque o ingresso tá barato, tem como ir. Só que não tem como ir. O jogo é tarde, não tem como eu voltar para Taubaté no mesmo dia. Eu teria que ficar em Barueri e voltar no dia seguinte, não tem condição. Então, E assim, não é é fácil complicado esses acesso, né? horários. Não é. Eu teria que ir para São Paulo primeiro, para depois ir para Barueri. Então, assim, eu nem sei como eu iria, a hora que eu chegar em São Paulo e a hora que eu voltaria de Barueri para São Paulo para daí voltar aqui para Taubaté. Infelizmente, é muita mão de obra, né? Tô torcendo para voltar para o Allianz e ter preço acessível aí, dona Leila, acorda, baixa esse preço. Temos também nossas críticas à Leila, tá, gente? Gosto muito dela, mas, enfim, esse caso de ficar insistindo. Mas a notícia muito boa é que eu li hoje em algumas páginas que o gramado do Allianz está tipo, a todo vapor, então pode ser sim que a final pode ser em nossa casa, nossa Eu casa. vi hoje também. Mas pode ser que a final esteja lá, né? Vamos torcer. Eu acho que se a final for lá, se o Palmeiras se classificar, claro, e a final for lá mesmo no Allianz, assim, aí a torcida vai estar lá, aí é outra pegada, outra aura, assim, a torcida vai estar lá. Eu já fui no Allianz em todos os lugares, né? Todas, tipo, Central Norte, Superior Norte, Central, blá, 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 blá. Fui em todos os lugares. E já fui em Barueri. A acústica do Barueri, tipo, não vou dizer acústica, eu vou dizer a energia de Barueri é algo surreal, de fato. Tipo assim, você vibra junto, você entra na harmonia junto, é surreal. É diferente do Allianz, porque o Allianz, a cadeira ali é marcada, há o respeito intrínseco de você chegar e sentar no lugar que você comprou. Inclusive, quando eu pego o lugar da minha mãe, ela fica muito brava, tá? Quer sair brigando, eu falo, mãe, pelo amor de Deus. Mas, e Barueri não é assim. Barueri é mais a visão de estádio antigo e tudo mais, né? É muito legal, gente. Barueri é muito legal, só que é longe. Podia juntar fora o melhor dos dois mundos, né? Mas não tem como. Momento de decepção. E aí voltamos ao jogo de ontem, Flu, Palmeiras e Flu. Quer dar seu parecer primeiro, depois eu falo? Quer que eu fale primeiro? Como é que você quer fazer? Não, eu falo. Eu acho que o jogo de ontem. Eu vou ser sincero, eu esperava um time mais misto. Eu não achei que o Abel fosse 100% com os titulares. Mas aí hoje eu estava conversando com um rapazinho lá onde eu trabalho, ele é corintiano, e uma coisa que ele falou é verdade. Apesar de ter semifinal no fim de semana, se você pegar o Fluminense deu uma poupada, o Corinthians que jogou deu uma poupada, né? O São Paulo não tem o que poupar também, mas acho que entrou com os jogadores. Foi total banco, depois só quem tá dos caras. Cara, mas você pega, é um Fluminense, cara. É um time que ele pode tirar ponto do Flamengo, que tá ali na frente. Da gente, futuramente. Da gente também, lá no Maracanã. Então, assim, você colocar a força máxima num jogo desse mostra também que você está preocupado. Porque o que acontece? Ano passado a gente não ganhou nada. A gente perdeu o Paulista para o Corinthians, a gente perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians e a gente abriu mão do Campeonato Brasileiro com 5 rodadas de antecedência, né, para tentar buscar a Libertadores e também não ganhamos a Libertadores. Então, isso dá um alerta. Me revolta, tá? Esse assunto ainda me revolta. Sim, não, para mim também. Então, isso mostra que, assim, poxa, a gente tem um jogo importantíssimo no domingo, um clássico, uma semifinal de Campeonato Paulista, que, teoricamente, é o título mais fácil para o Palmeiras ganhar no ano. O Campeonato Paulista é o campeonato mais fácil para a gente ganhar. E que fique muito claro que é teoricamente mesmo. Teoricamente, tipo assim, a gente diz teoricamente porque é mais curto. Porque se é mais curto, às vezes dá uma surpresa na final e a gente pega. Enfim, eu tô falando teoricamente, pelo assim, ao estadual nível mais alto do Brasil, mas teoricamente seria o título mais fácil, não só para o Palmeiras, para o São Paulo, como seria para o Corinthians,
Seria o título mais fácil dos 3 ganharem esse ano. Sim. Só que também Menos você tem o brasileiro. Eu nem citei. Aí você pega. Eu achei que nem precisava. Citar. Mas aí você pega e ele mostra que ele também tá afim do brasileiro. Por quê? Porque ele ganha ontem, né? Ele volta à liderança do brasileiro. Se ele entra com reserva e perde, beleza. É um jogo, ok, ainda é começo. Mas isso mostra que, assim, vamos brigar no Paulista, vamos brigar no Brasil. Independente da onde a gente está. Olha, eu tenho alguns pontos, tá? Que eu andei refletindo aí por esses tempos. E eu gostaria de trazer aqui para Vosso Senhor analisar comigo, tá? Referente ao choque rei, tá, gente? Quanto ao jogo de ontem, foi o que eu falei pro Felipe, eu achei que o Palmeiras recuou muito antes do que deveria. Assim como eu achei que a Portuguesa, quando com 77 minutos ficou ali totalmente retrancado, ia tomar e demorou para tomar ainda, tá? Que eu achei que demorou. E aí foi pra pênalti, gente, pelo amor de Deus, não tem comparação, tá? E olha que eu não conto Corinthians, mas enfim. Agora, quanto ao jogo de ontem e como as equipes foram, ok? Eu achei que a gente tá esquecendo de alguns pontos. O Santos não, ó, coitado do pobre Santos. O São Paulo, ele tem vindo numa entoada muito boa, digna de ser valorizado e a torcida tem que estar feliz mesmo, acreditando mesmo, porque, pô, a gente deu os caras como morto no começo do ano, não faz um mês. Então, já vamos ter que mudar isso, né? A gente já vai ter que mudar. Eu nunca falei. Eu vou. Vamos esperar. Galera pode olhar lá os primeiros vídeos, nunca falei, tá, amigos são paulinos, tô com vocês, nunca desacreditei 100%, só 80%, mas... Eu falei, tô nem aí, meus amigos são paulinos sabem o que eu falo. Então... Só que aí a gente pensa assim, ó, eu tô aqui com os últimos jogos do São Paulo, tanto Brasileirão quanto Paulista, tá? Eles perderam pra gente 3-1, que foi um jogo muito legal, tá? Não vamos ser hipócritas, foi um jogo muito bem feito. Depois teve São Paulo e Flamengo, o São Paulo ganhou, foi 2-1, e aí todo mundo fala, nossa, o São Paulo ganhou do Flamengo, é o Flamengo, só que era um Flamengo que tava... Que tá ainda. Não tava. Não tava voltando, foi o primeiro jogo dos caras, a maioria titular ali, se eu não me engano, um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros. Eu lembro que tinha notícias que os jogadores não iam aguentar 20 minutos correndo, não tinha saúde lá para correr, não sei nomes técnicos. Depois jogou contra o Santos, não preciso falar muita coisa, que inclusive agora tá passando Santos e Vasco, e eu não sei quanto que tá o jogo, porque até onde eu vi tava 1-1. Tá bom. Aonde que eu vi tá... Porque o Vasco não tá grande coisa, o Santos é outro que não tá grande coisa, então, né? Depois, aí teve de novo Santos e São Paulo, que foi 1-1, mas foi mandante o Santos, aí a gente entende, né? Aí teve São Paulo e Primavera. Primavera não é forte. Se um time joga para valer, por exemplo, se o Palmeiras tivesse jogado para valer contra o Botafogo e São Paulo, você acha que a gente ia perder? Não ia, né? Não. Então. Aí depois vem São Paulo e Grêmio. O Grêmio é um time que, assim, eu não acho que ele... Né? Tá meio esquisito. Tá esquisito, é bom, mas pode vir a melhorar com certeza absoluta, mas ganhou 2-0. Não estou tirando mérito do São Paulo, tá? Eu só estou fazendo um retrospecto dos jogos, assim como a gente acabou de fazer do Palmeiras. Aí teve Ponte Preta, que não preciso dizer muito, já estava na última jogada, a Ponte Preta já tinha jogado pro teto, estava 2-1. E aí teve São Paulo e Bragantino, que eu jurava que o Bragantino ia ganhar, até que uma amiga minha virou e falou assim, depois do jogo, tá? Falou assim, mas eu sabia que o São Paulo ia ganhar. Eu falei, por quê? Inclusive, essa amiga vai participar do nosso próximo vídeo, minha melhor amiga. Ela falou assim, porque eles estavam com 7 desfalques. Se eu soubesse disso, eu não teria falado que o Bragantino ia ganhar, eu ia falar que o São Paulo ia ganhar. Eu não estou desmerecendo o São Paulo, de verdade. Só que eu acho que, tipo assim, em tese, tá mais tranquilo para eles em alguns jogos, sabe? Não de qualidade, não que não tenham qualidade, que o Palmeiras, você tá se achando que você é palmeirense, não tô, gente, eu só tô falando, tipo ali, sabe? Coisa. E aí, quando você pega a semifinal,
A gente pegou um time muito fácil na semifinal, nas quartas de final, que foi o Capivariano. Corinthians, em tese, também pegou um time fácil, que é a Portuguesa. Tanto que passou. Foi um pouco difícil, mas passou. São Paulo pegou um já ok, com 7 desfalques, mas ok, que é o Bragantino. Então, a gente vai ver a força real desses caras, dos quatro, na verdade, né? Novo Horizontino, a gente, São Paulo e Corinthians agora. Porque vai ser um enfrentando o outro. Agora que é o jogo que conta, né? Se você pegar assim. Eu acho que vai ser um jogo bacana. Quer dizer, clássico a gente não pode prever que seja bacana, porque às vezes é um clássico amarrado, não acontece nada. Mas, assim, se a gente puxar pelo último clássico de Palmeiras e São Paulo, foi um jogo bacana. Não é porque o Palmeiras ganhou, mas foi um jogo bom de assistir. Foi um jogo então, assim, bem jogado. São Paulo tá vindo numa crescente. São Paulo é vice-líder do Brasileiro atrás da gente, por saldo de gol. Né? Só por saldo de gol, porque tem os mesmos 10 pontos. Sim. Então, assim, eles estão ganhando, o Palmeiras está ganhando. Na teoria, os dois times estão embalados. Sim. Né? Os dois times vêm de vitória, os dois times estão na liderança do Campeonato Brasileiro. Aí tem os prós e contras, né? Os contras são esses que eu tô prós pra gente, contras pra eles, que eu tô falando isso da questão de time. Só que o São Paulo tá, além de estar embalado, ele tá, tipo assim, ele tá com aquela confiança, sabe? Porque foi o que a gente acabou de falar, os caras só vão tirar pra morto, tipo assim, vai rebaixar. E olha onde eles estão. Então, não adianta você chegar para mim, e eu já falei para o pessoal que eu falo, eu falei, gente, eu não sei quem é domingo. Porque o Palmeiras tem um time mais forte, isso é um fato, tá? Até os meus amigos falam assim, não dá para comparar o Palmeiras e o São Paulo. Quando vai falar o nome de trocar fazer as trocas, eles falam, olha o banco de vocês, meus amigos falam. Não, então, não é o nosso mais forte. Mas só que no aí jogo... também... Exato, gente, é semifinal, clássico, um São Paulo que estava tirado de morto, um Palmeiras que perdeu uns jogos bestas, só que aí o meu medo de ontem foi, que eu até falei pro Felipe, que agora eu vou puxar só pro meu time, tá? Eu falei pro Felipe, às vezes eu torço pro Palmeiras, perdeu contra o Fluminense, porque aí ele tá com raiva contra o São Paulo pra ganhar. Só que ontem deu bafafá o suficiente para dar raivinha também. Então tá bom, tô aliviada. Assim, eu acho que o jogo contra o São Paulo vai ser bom de assistir, a gente vai gostar de assistir, eu espero que a gente ganhe. Tomara. É aquilo que você falou. No elenco, o Palmeiras é mais forte, mas no jogo, cara, aí você pega, tem N fatores. A gente pode pegar um dia que o Carlos Miguel não tá no bom dia, toma frango. Que o Vitor Roque não acerta um chute. Que o Tapia acerta todos os gols do dia. Como pode estar também num dia que o Palmeiras está jogando lá em cima e o São Paulo lá embaixo. Então, assim, é o futebol, a gente não sabe. É bacana, é legal a gente discutir isso, de achar. É isso que é o futebol. Cara, mas para mim, e aí eu tenho amigos são paulinos que falaram que o São Paulo não vai ganhar. São Paulo não vai ganhar. Meus amigos são paulinos também falam assim, não tem como. Uma amiga minha falou assim, dá 30 minutos o São Paulo já tá exausto. E vocês ainda tem banco para repor. Tem todos esses pontos, gente, mas é clássico. No clássico, tira-se força do fundo do universo. Jogo é jogo, né? Jogo é jogo, E o São Paulo perdeu, né? 2 vezes pra gente. Não, 2 não. Algumas vezes aí, faz um tempo, mais recente, assim, que lembra mesmo. Se você pega, tipo, na memória rápido, esses 2 últimos aí, que foram de 3, né? 3-2, 3-1. 3-2, 3-1. Isso daí dá uma raivinha também, com certeza, porque se fosse não, eu contra o Flamengo, eu juro por Deus, que quando o Palmeiras jogar contra o Flamengo, se não, olha, pelo amor de Deus, tá? Enfim, tem todos esses pontos, eu acho que o São Paulo, ele tá com tantas possibilidades quanto a gente. Não tem essa de favorito, não. Tem, assim, você pode jogar o favorito o Palmeiras, porque tem um time melhor, mas é só isso, é esse detalhe. Porque no jogo mesmo, que vai decidir é lá. Então não tem condição de você falar que vai ganhar ou que o São Paulo não fala que vai perder porque acha que o time é fraco, porque é contra o Palmeiras, o elenco do Palmeiras é melhor, papapá. Mas, cara, jogo é jogo, não tem como. A gente quer que ganhe. Né? Então, pra mim, eu quero que ganhe. Pra mim, eu quero. Vai 3-0. Mas pra mim, a gente quer que ganhe, sei lá, se jogar Palmeiras e 15 Piracicaba juniores, eu vou querer que o Palmeiras ganhe. Então, não tem essa. Mas é isso, gente. Agora, um achismo aí, que é um palpite, eu não acho que vai para pênaltis.
Também acho que não. Eu acho que resolve nos 90 minutos ali. No tempo ali, Eu acho que não vai pra pena. Eu acho que resolve ali. E esperar. Segunda-feira teremos ou uma pessoa triste e 2 felizes, ou uma pessoa muito feliz e 2 tristes. Não Eu gravo de tiraremos o costas. mérito do São Paulo, tá? E se você, Não. torcedor, por mais clubista que você seja, não tire, pare de ser besta. E que seja uma partida limpa, né? Porque Palmeiras ontem perdeu, eu já gravo de costas. surgiu. E os Palmeiras Ontem já perderam, eu vou surgiu gravar de boatos costas. aí. Vai nada. Não Eu vou aparecer lá, na tela, eu vou ligo gravar pra de mulher costas. dele e mando ele gravar de frente. Vou gravar de costas, assim, ó. Gravo aqui assim, olhando pra lá. Não vai nada. Ninguém. Ligo Grau pra de Val e massa. falo, Val, faz favor pra mim, gruda ele aí, faz favor. Não Grau tem de telefone máscara. dela, tá? Mas, Detalhe. ô Val, se você estiver assistindo, tá? Se ele tiver de costas, eu vou achar seu Instagram e vou te mandar um oi. Aí você vira ele. Você só põe aqui, ó, Camila, tá bom? Vou ficar de olho no meu Instagram. Pronto. Mas é isso, gente, tá? Quanto ao jogo de ontem, foi pênalti. Parem de chorar. Não Foi. parem de brigar com a Lógico que foi, imagem. gente. Já cria essa sensação de que o Palmeiras está sendo ajudado de novo. Gente, mas para. Sabe, até aquela polêmica do meio-campo, da saída de bola, né? Que o Palmeiras saiu 2 vezes no primeiro e segundo tempo. Gente, o que isso influenciou no jogo? Foi um erro da arbitragem? Foi um erro da arbitragem de não ter prestado atenção nisso aí. Um erro grotesco, não deve repetir. De anular. O que fez diferença no jogo? Me diz, o Palmeiras ter dado 2 saídas de bola. Eu sei que não pode, é contra a regra, ok. Mas não é. Se não fosse foi, o Fluminense, estaríamos bravos também, mas. não mudou nada. Sei lá, sabe? Gente, e a jogada do pênalti foi pênalti, sim, tanto que o Fábio não reclama. Não, ele reclamou que ele não pôs a mão. Não pôs a mão, mas pôs a perna, tá bom. Então, ele falou, não, porque com a mão não foi. A gente sabe que não foi com a mão. Mas não tem aquela reclamação, tipo assim, sabe, de quando sabe que não foi pênalti, que o jogador sabe quando acerta, quando não acerta, quando o jogador sabe que não foi e o juiz marcou e não vai no VAR ver, enfim. Não teve isso, gente. Então, assim, o jogador sabe quando ele faz o pênalti ou quando ele não faz. Não teve reclamação. O juiz marcou no campo, não teve VAR, não precisou o VAR chamar para falar, olha, vem olhar que tem o toque. Não, o juiz viu, o juiz estava de frente. É a perna do Fábio que pega o pé do Vitor Roque, gente. O juiz viu melhor que a gente estava vendo pela TV, porque a TV, quando mostra, mostrava de fato o braço. Sim, a TV mostra de lado, né? O pênalti você tem que ver ele de frente. Tanto que eu falei pro Felipe, não foi, se marcar nem vai ser absurdo. Ele foi, eu falei, não foi, porque eu não tava mostrando, mas foi sim. E outra coisa, tá? Não acho que ele se jogou depois pra aumentar, porque ele aumentou. Gente, não, caiu, vamos seguir no quadro. Não, mas vamos fazer. Me responda uma coisa aqui também, outra coisa aqui, pra quem estiver assistindo e quiser responder. Responda várias vezes, gente. Quanto mais comentário, melhor. Se você estiver correndo tipo, no embalo ali, e alguém vai lá e tromba com você devagar, você não vai perder equilíbrio? Não, você tropeça, você tá correndo e tropeça, você cai pra frente. Você não vai perder equilíbrio, tipo assim, você pode não cair, né, pra frente, só que ele segura o pé dele vira e ele, claro que ele perde. E por que cargas da água? O menino ia perder a oportunidade de fazer um gol lindo e limpo, porque ele já tinha passado os jogadores, ele já tinha passado o Fábio, a bola não estava perdida do pé dele. Por que ele ia perder isso? Não faz sentido. Não faz sentido. E não tem nada a ver com o pênalti do Flamengo também, tá? É que o pessoal gosta de falar, o Palmeiras é ajudado, é sim. Nós somos super ajudados, tudo não, que a gente eu ganha. Vi algumas notícias falando que, mas não deram pro Flamengo, aquele contra São Paulo, sabe? Que enrosca as pernas lá e cai. Gente, e contra São Paulo foi pênalti também, tá? O soco na cara do Tapia, só pra deixar registrado aqui. Foi muito mais pênalti do que o Carlos Miguel, do Corinthians. Foi mesmo. Se for pra comparar, foi mesmo. Não é? E assim, erro por erro de arbitragem, gente, vamos ser sinceros. Ontem, então tá bom, vamos falar de erros de ontem? Então vamos falar de erros de ontem. Aí eu fico bravo. O vídeo já tá chegando, encaminhando ao final, a gente prometeu fazer mais curtinho, é só o meu último parecer, ao pé do último parecer dele, a gente fecha de chave de ouro. Mas ontem teve um lance, o qual deram escanteio pro Palmeiras e o VAR interferiu, mudou o lance para tiro de meta. E aí, a gente... Tudo bem, tá certo, tem que fazer mesmo, porque o certo é certo. Só que tiveram 2 lances que eram a favor do Palmeiras, né? E ficou.
E ficou naquilo. Então, Um escanteio que o Fábio encosta na bola, bate do Sousa, bate no travessão, encosta na bola, e outra com o Soteldo. Então, e aí o juiz apitou e terminou antes do tempo. Tipo, gente, erro tem todo jogo, sabe? Foi uma coisa que eu vi aí num jornal hoje. Os juízes estão muito confortáveis em esperar o VAR para tudo. uhum. Mas não dá. Sim, lance difícil, o juiz não apita. Às vezes você pega até que tem aquela recomendação do bandeirinha, né? Ah, se ele tá impedido, espera para marcar. Cara, só que tem impedimento que você vê que tá, e o bandeirinha espera, e aí, cara, uma jogada dessa acontece alguma coisa, enfim. Ontem teve uma assim, né? Que o Gomes tirou de carrinho a bola, foi lá pra... O Lopes deu uma corrida lá para pegar uma bola para depois. Né? Meu, já marca. Porque assim, tem que definir a jogada, porque se sai um gol e não tá, aí o VAR vai analisar. Mas você vê que jogada que não vai sair gol ou que o cara realmente está impedido. Então, assim, a arbitragem brasileira, num geral, ela é ruim. Sim. Ela é falha demais. Ela é falha, e tem culpa, não é só dos árbitros, não. Aí você pode pôr culpa da CBF, você pode pôr culpa do jogador, porque o jogador brasileiro também é chato pra caramba. Todo mundo fala, mas o jogador, a gente é chato, a gente tem que ajudar a arbitragem. Mas ninguém ajuda. Né? Ninguém ajuda. Então, enfim. Mas ontem eu achei todos muito bonitinhos, tá? Ontem apitava, dava aquela reclamadinha, tipo de criança que você tira, tipo, assim, mas não demorava muito. Tirando a saída, o início de jogo, eu acho que não teve erro de arbitragem, o juiz não foi. Teve a expulsão do Abel, que hoje o Palmeiras liberou um vídeo lá mostrando que o que saiu na súmula era mentira. O Abel não fala com a... Não, o Palmeiras soltou hoje, agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu tava vendo. Porque o que o árbitro colocou na súmula? Que o árbitro colocou na súmula que o Abel foi lá e xingou a bandeirinha, falou palavrão pra bandeirinha. De cega. E bateu palmas irônicas para a arbitragem e o juiz foi lá e expulsou. O Palmeiras soltou um vídeo. 2-1 pro Santos. Sacanagem. Mas é o Vasco, pelo amor de Deus. E aí o Palmeiras solta um vídeo mostrando o Abel, ele briga um pouco com o quarto árbitro, sim, ele discute com o quarto árbitro, ele vai para o campo, ele começa a cumprimentar os jogadores do Palmeiras e ele bate palma pro Murilo. Ele aponta, o Murilo tá vindo na direção dele, ele bate palma pro Murilo pelo jogo. Nisso o juiz levanta o cartão vermelho. E disse que o Abel precisou ser contido pelo staff do Palmeiras lá para sair de jogo. Tanto que também ele fica confuso, né? Ele faz... ele fica parado, ele não entende, porque ele não está se dirigindo, ele tá olhando aqui, ó. E o Murilo tá vindo aqui, ele bate palma pro Murilo. E nisso o juiz olha e dá o vermelho. Então, assim, gente, o Abel falou na entrevista que o Zubeldia, né, do Fluminense, fez no jogo passado, que ele entrou no campo. Foi pra cima do juiz, né? E se fosse o Abel? O Abel falou, se fosse eu. Então, a arbitragem... É que assim, foi o que eu já falei pra você e eu falo para outras pessoas também, e agora eu vou deixar aqui público, então, enfim, né, minha coisa. Eu acho que acostumou-se a falar as mesmas coisas com o Palmeiras. Então, porque, que o Abel, sim, o Abel é chato, tá? O torcedor palmeirense tem plena consciência disso, sabe que alguns gostam, como o nosso querido Felipe, outros não, tipo eu, que não tenho muita paciência às vezes. Mas ele é chato, ele é efusivo, às vezes ele passa do ponto sim, não tô falando que não mereça ser expulso, que ele merece, mas, gente, é só ele. Porque ontem o técnico do Corinthians, que me fugiu o nome agora, foi expulso também, por reclamar. Dorival foi, então. Mas o Zubeldia estava invadindo o campo ontem, e eu estou dizendo isso não porque eu vi, porque o jornalista lá, o cara que do canal que estava vendo, era Globo, falou para mim, somos íntimas, falou na transmissão, o Zubeldia está invadindo o campo. Eu não vi cartão para ele. Vocês viram? Ninguém não teve. Acostumou, sabe? O Diniz é maluco, o Sampaoli era doido, porque agora o Sampaoli tá no River, né? O Sampaoli... O Vojvoda não, porque foi como meu amigo Santista disse, o Vojvoda parece que ele tá morrendo por dentro, tá perdendo as forças. Ele, Felipe Luiz, esse cara parece técnico que fica assim... Mas o Felipe Luiz também se excede, tanto que às vezes ele faz até prancha na... Esse câmera você joga, mas... Tipo, é normal, gente, para com isso, para de ficar falando, Abel é chato, mas usa outra desculpa, sabe? Outra Varmeira, não é Varmeira, vai...
pega outro pra Cristo, deixa o Palmeiras em paz. Deixa nós quieto, né? Mas como diz minha amiga, a gente destaca porque prega se destaca, ganha martelada, né? Então, aí vem a cor da provocação. inveja é verde, né? A cor da inveja é verde, então. É verdade, verde é a cor da inveja. E aí, quanto ao jogo de ontem, é isso. Fê, você tem mais algo para falar? Não, é isso mesmo, gente. Encerrou bem com ele. Time que você prevê, eu só tenho um comentário do jogo de ontem. Gente, o Maurício precisa ter um pouco mais de tesão para chutar pro gol. Só isso. Tá. Porque às vezes ele tá ali e aí ele passa pro lado, mas enfim. Fê, o que você tem a dizer do Arias, que entrou no jogo do Capivariano, entrou ontem, ouso dizer que acho que vai entrar como titular do São Paulo. É um achismo real, mas vai entrar com certeza absoluta. E o desenvolvimento dos meninos, né? Se quiser dar uma nota geral pro grupo e o que você deduz como que vai ser, conta aí. O Arias, para mim, os dois jogos muito bem, contra o Fluminense ele entrou muito bem, né? O Abel falou que ele tem preferência pela direita, mas ele vai jogar tanto na direita, na esquerda, quanto no meio, ele vai jogar nessas três funções, então a gente tem que esperar mais um pouco, eu acho, calma com ele, vai jogar bem, vai ser titular sim. E, cara, o time do Palmeiras, pelo que vem apresentando nos últimos jogos, tá todo mundo, assim, sabe, super bem. Tá super bem mesmo. Não tem que reclamar deles. Um ou outro jogador pontual, às vezes uma jogada, um vacilo normal, mas o time, ele parece que ele engrenou. Né? Tá entrosado. Esses 11 que tá entrosado, tá jogando bem, não tá mais dando tanto bicão, e isso pra mim é isso. Eu acho assim, domingo tem um jogo muito difícil, ganhamos. O palpite. Mas eu vou de 2-0. Eu vou de 2-0. Pra nós, claro. Eu não sei. Não sei, eu costumo ter o pressentimento antes do jogo. Felipe sabe, às vezes eu sonho, às vezes eu falo, sonhei que ganhou. Mas não tenho, gente, não sei. Não sei mesmo. Mas eu quero que ganhe, né? Lógico, obviamente, mas não sei. Veremos. O time que eu colocaria é o mesmo time que tá vindo, porque eles já estão no ritmo, já estão entrosados, já sabem como fazer. Foi o mesmo time que jogou contra o São Paulo, se eu não me engano. Com exceção do Evangelista? Não lembro. Não, o Evangelista nem tinha voltado ainda, eu acho. Ele nem tinha voltado ainda. Inclusive, um querido, adoro Evangelista. Eu tenho uma mudança. Eu acho que eu mudaria o Kelvin pelo Giai, porque eu acho que o Giai, ele dá mais agilidade, sabe? Pro jogo. Principalmente ali na lateral. O Kelvin é muito bom, mas às vezes eu acho que ele não sabe marcar muito, sabe, gente? Na verdade, eu não tenho muita paciência pro Kelvin. Não. Segredo, tá? Tô falando baixo. Não tenho paciência pro Kelvin. Vai que ele assiste, né? Vai que ele assiste. Kelvin, você é um querido, mas às vezes você me irrita. E é isso. É isso. Ótimo papo. Temos todas as informações que precisamos, que queremos. Segunda, estaremos de volta com uma São Paulina. Talvez pode ser que venha 2. Se não for expulso, ele vem aqui de novo. Ele vai ser. Abel voltou ao Abel do Antigo Testamento. Palmeiras do Antigo Testamento, Abel. Ai, meu Deus. Felipe, você continua com a mesma opinião do primeiro jogo? Que eu perguntei para você no primeiro vídeo, que eu perguntei a você se você acha quantos títulos a gente ganha esse ano? Você já acha que a gente ganha tudo? Não. Mantém. Eu falei que era paulista, brasileiro, né? Não lembro. Também não. Eu falei que Libertadores ganhava, eu achei. Nem começou a jogar. Mas eu mantenho. Então, tá. Eu acho que o Palmeiras... Porque é aquilo que a gente falou, vai ter que da Copa, mas eu acho que mantém. Beleza. Então tá bom. Fê, muito obrigada por mais um vídeo. Mais uma. Mais uma. Obrigada pelas nossas conversas. Terça-feira estaremos de volta falando do Choque Rei. Muito obrigada a você que assistiu. Comentem aqui, interajam com a gente, é muito legal. Se tiver pergunta pro próximo vídeo, também pode pôr, tá? Eu tô achando que a gente vai começar a abrir caixinha de perguntas ou no meu Instagram ou no do Fê.
que eu coloco também na legenda aqui, na descrição do vídeo. Tipo assim, o que você quer saber? Pergunta aí do futebol, pra gente comentar também. Né? E pretendemos fazer vídeo ao vivo. Não sei o que vocês acham dessa. Se talvez, quando for ao vivo, possa ser que um pouco mais cedo, né? Porque acaba sendo tarde, nossas gravações são um pouco mais tarde. Ou no Instagram também é uma boa, né? Não tinha pensado nisso. Mas, enfim, deixem seus palpites aí. Interajam com a gente. Muito obrigada por ficar até aqui com a gente. Estamos no 5º ou 6º episódio, não tenho certeza. E estamos muito empolgados e felizes e com prospecções do futuro. Temos uma novidade. Em breve estrearemos um quadro novo aqui, né, Fê? Eu não sei se ele lembra qual que eu tô falando, mas... Não lembra, é o seu quadro, a gente vai dar uma mudada aí. Vamos ter um quadro novo, talvez a gente mude o nome do nosso canal, mas o Bate-Papo Palmeirense vai continuar. E o Felipe também vai vir com uma novidade em breve, que é bem legal, é bem a carinha dele, tá? A gente estudou, mas enfim, pouco a pouco vão vir as coisas. Mas em breve vem aí o canal, o quadro novo. E o nosso Instagram que a gente vai prometer atualizar. Sim! Cobre com o Felipe, tá? Porque ele fala pra mim, eu vou postar o Reels antes do jogo. Eu falo, tá bom. Esqueci. Mas é isso, desculpa, gente. Porque nem todo dia a gente tá bem, né? Às vezes, segunda-feira, por exemplo, que era o dia da nossa gravação, não tava bem. Mas é isso. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Avante palestra. Avante. Vamos ganhar São Paulo, pelo amor de Deus. Tchau.